O silêncio no campo de trigo era tão denso que parecia viver. Não era o silêncio de um campo vazio, mas o silêncio de algo que escuta. A brisa, quando soprava, não balançava as plantas com leveza, ela as fazia curvar-se como se fossem preces. O sol da tarde, dourado e opressivo, banhava a extensão infinita de espigas amarelas, mas não projetava sombras longas. As sombras, quando apareciam, não se alinhavam com a posição do sol. Elas se arrastavam em direções que não existiam, dobrando-se em ângulos que quebravam a geometria do mundo. Foi ali, no meio do campo de trigo, perto da cidade de São Miguel do Oeste, que João descobriu o primeiro sinal. Não foi um som nem um movimento, foi um vazio, um buraco no tempo. Ele estava a caminho da casa do tio, que morava sozinho na beira da estrada de terra, onde o asfalto terminava e o mundo parecia congelar. João não gostava daquela região. O ar era pesado, como se o céu estivesse muito baixo, e o céu, mesmo aberto, tinha uma cor estranha, um amarelo pálido, quase cinza, como se o sol fosse uma lâmpada variada, irradiando luz sem calor. A estrada era de terra batida e os rastros dos pneus do carro pareciam ter sido feitos por um veículo que não existia. As marcas se entrelaçavam, se cruzavam, se aninhavam como se tivessem sido feitas por múltiplos carros que não estavam lá. João parou o carro. O motor morreu. Não foi um defeito, foi como se o carro tivesse sido engolido pelo silêncio. Ele saiu, a porta rangendo como se fosse a última vez que fosse aberta. O ar estava frio apesar do sol. Seu hálito formava pequenas nuvens que não se dissipavam. Eram escuras, não brancas, negras, quase viscosas. João sentiu o gosto de metal na língua, como se o ar fosse feito de ferro. Então ouviu, não um som, uma ausência de som que era mais alta do que qualquer barulho. Era como se o universo tivesse feito uma pausa e alguém tivesse esquecido de voltar. Ele olhou para o campo. As espigas tremeluziam, mas não com o vento, apenas tremeluziam, como se estivessem se comunicando, como se sussurrassem entre si em uma língua que não tinha nome. E foi então que João viu a primeira coisa que não deveria estar ali. No centro do campo, a centenas de metros de distância, havia um círculo perfeito de cerca de 10 metros de diâmetro, onde o trigo estava cortado, não com faca, não com máquina. Era como se tivesse sido sugado, os talos arrancados do solo com tanta precisão que o solo parecia ter sido puxado para dentro, deixando uma cratera lisa, quase serosa. Mas o pior não era o círculo, era o que estava dentro dele. No centro havia um objeto, ou melhor, uma ausência, um vazio que não era vazio. Era uma esfera, mas não uma esfera como a gente entende. Era uma esfera que não tinha bordas, nem centro, nem superfície. Era um lugar onde a luz se dobrava e voltava para trás, como se o espaço fosse um espelho quebrado. João sentiu o coração parar. Não foi um batimento, foi um fim. E então, algo pior, sentiu o tempo desacelerar, não como um filme em câmera lenta, como se o tempo fosse um fluido espesso e ele estivesse tentando atravessá-lo com as mãos. Cada passo era um esforço, cada respiração um esforço maior. Ele se aproximou, o chão sob seus pés não era terra, era liso, como se tivesse sido polido por algo que não era humano. Quando ele colocou a mão no solo, sentiu um leve tremor, não era vibração, era uma pulsação, como o coração de um planeta. E então o objeto se moveu. Não se deslocou, não girou, não se alterou, apenas mudou. A esfera se transformou não em algo diferente, em algo mais real, como se tivesse sido revelada, como se estivesse se tornando visível. O que João viu não foi um rosto, não foi um corpo, foi uma forma de consciência, um pensamento que tinha forma, que estava vivo. Ele não tinha olhos, mas sentiu que era visto. Não tinha boca, mas ouviu uma voz, e não com os ouvidos, mas no cérebro. Uma voz que não era de dentro dele, que não era sua. Você está aqui, disse a voz, você veio. João tentou gritar, não conseguiu. Sua garganta estava seca, sua boca estava fechada, mas não por escolha. Algo a estava segurando, como se o ar dentro de sua boca fosse agora uma coisa viva e estivesse se recusando a sair. E você veio, repetiu a voz, e você foi chamado. E então João entendeu, não foi por acaso que ele pegou a estrada errada.
Não foi por desatenção que o carro parou, não foi erro de rota, foi convite. Ele havia sido escolhido, não por ter feito algo, não por ter falado algo, mas por existir no lugar certo, na hora certa, com o cérebro aberto o suficiente para sentir. A voz continuou. Há muito tempo vocês foram abandonados, não foram destruídos, não foram esquecidos, apenas esquecidos, mas não esquecidos por nós. Por nós vocês foram vistos, escutados, chamados e agora estamos voltando. João tentou se mover, não conseguiu. Sua perna direita estava congelada, sua mente em pânico tentava raciocinar. O que era isso? Um ser, um objeto, uma ideia? Ele não sabia. Só sabia que estava diante de algo que não deveria existir. E então, algo pior. O campo começou a se mover. Não as espigas, o campo inteiro, como se o chão fosse um tecido. As plantas se dobraram, se enrolaram, se alinharam como se estivessem sendo desdobradas. E do chão algo brotou, não do solo, do vácuo. Era um ser ou uma forma de ser. Era alto mais de 3 metros, não tinha forma definida. Era como se fosse feito de sombras que tinham se reunido. Seus membros não eram articulados, eram fluidos, como se fossem feitos de água negra. E seus olhos, se aqui eram olhos, eram pontos de luz negra, como buracos onde o tempo se perdia. Ele não caminhou, ele simplesmente apareceu, como se tivesse sido desenhado no ar. O ser ergueu um braço, não um braço, uma extensão do que era, e apontou para João. E você sabe, disse a voz, que vocês não são os primeiros a verem. João tentou responder. Sua língua não se mexeu, sua boca não se abriu, mas ele falou, sua mente falou e a voz respondeu. Sim, eu sei, eu lembro. E foi então que o passado se abriu. Não foi em flash, foi em fragmentos, como se o tempo fosse um livro que alguém estivesse virando com as mãos trêmulas. João viu a primeira vez que o ser o viu. Não foi agora, foi há milhares de anos, no tempo em que o homem ainda não tinha nome, no tempo em que o céu era diferente, em que os rios corriam para trás. Ele viu uma cidade no alto de uma colina, uma cidade feita de pedras que não eram pedra, uma cidade que não existia em lugar nenhum, uma cidade que só existia nas mentes dos que tinham sonhado com ela. E ali no meio da cidade havia um altar, e sobre o altar um corpo humano, mas não um corpo como o nosso. Era mais alto, mais delgado, os olhos fechados, as mãos cruzadas, e em volta dele pequenas figuras não humanas dançavam em silêncio. E então João entendeu, não foi ele que foi escolhido, foi o seu antepassado, um homem que não era homem, um ser que carregava um código que ninguém mais podia ler. Um ser que por um erro havia se esquecido de si mesmo. E os outros, os que não tinham esquecido, os que ainda lembravam, eles haviam vindo, eles estavam aqui, eles haviam esperado. O ser negro falou novamente. E você não está aqui por acidente. Você está aqui porque o código voltou, porque o sinal se acendeu, porque o cérebro humano, com todas as suas falhas, ainda consegue reter o eco de algo que não foi feito para ser lembrado. João sentiu o chão tremer, não com força, com consciência, como se a terra estivesse sentindo o mesmo que ele. Nós não queremos destruir. A voz era suave, quase triste. Nós queremos lembrar, queremos que vocês se lembrem, que vocês entendam. E então João sentiu, não o corpo, não o coração, a mente. Sua mente foi inundada com imagens, não imagens de fotos, não de sonhos, imagens reais, do passado, do futuro, do que ainda não aconteceu. Ele viu o mundo se transformar, não com guerra, não com fome, com silêncio, com o céu se fechando, com as estrelas sumindo, com os homens parando de falar, parando de pensar, parando de sonhar. E ele viu no centro do caos o mesmo círculo, o mesmo campo, o mesmo vazio e o mesmo objeto. E o ser negro falou. E quando vocês pararem de sonhar, vamos voltar, não para dominar, para ressuscitar, para lembrar, mas vocês não estão prontos, ainda não, e por isso vocês estão sozinhos. Você está sozinho. João tentou gritar, sua voz saiu como um suspiro, uma palavra, uma só. E por quê? O ser moveu a cabeça, não de um lado para outro,
como se a cabeça fosse uma parte do corpo que não precisava se mover para transmitir o pensamento. Porque o medo é um antídoto, o medo os protege, o medo os mantém vivos, o medo os protege do que é verdade, e quando o medo desaparecer, o que é verdade irá entrar. E então o campo começou a desfazer-se, as espigas voltaram a crescer, o círculo desapareceu, o objeto sumiu. O ser negro se dissolveu como se fosse feito de névoa que não tinha peso. Mas João não tinha ido embora. Eles tinham deixado algo. No chão onde o círculo estava, havia agora uma marca que não era riscada, era gravada, como se tivesse sido esculpida no tempo. Era um símbolo, um círculo com linhas que se entrelaçavam, um símbolo que João não deveria reconhecer, mas ele reconheceu. Porque ele já tinha visto isso antes, em sonhos, em pesadelos, em pensamentos que não eram seus. Ele se ajoelhou, o chão estava frio, mas agora era um frio que não vinha do ar, vinha do tempo. Ele levantou o rosto, o sol estava se pondo, mas o sol não estava se pondo no horizonte, estava se pondo no céu, como se o céu tivesse um fim. E então João ouviu, não um som, não uma voz, uma memória, uma lembrança que não era sua. Ela veio do nada, como se tivesse estado sempre ali. Uma criança dizendo: "Papai, por que a noite demora tanto para vir?" E João respondeu, sem saber que estava respondendo: "E porque eles estão olhando." E no mesmo instante ele sentiu, não um frio, não um calor, um peso, como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Ele se levantou, o carro ainda estava parado, a estrada ainda era de terra, o céu ainda era amarelo pálido. Mas nada era como antes. João voltou para o carro, o motor ligou, o caminho para casa estava livre, mas ele não foi para casa. Ele seguiu em direção ao círculo, mas não era o mesmo círculo, era outro, mais longe, mais claro, mais profundo. E no caminho ele viu pessoas, homens, mulheres, crianças, paradas no meio do campo, sem se mover, sem falar, sem respirar. Eles olhavam para o céu, e o céu agora estava diferente. As estrelas não brilhavam, elas estavam lá, mas não eram estrelas, eram pontos, pinos, como se o céu fosse uma tela e alguém estivesse marcando os lugares. E João entendeu, não era só ele, era todo mundo, todos que tinham olhado para o céu no momento certo. Eles tinham sido chamados. O carro parou, João saiu, ele não sentia medo, só sentia, só sabia. E então, do nada, começou a chover. Mas não era chuva, era uma névoa escura, como se o ar tivesse se tornado líquido, e a névoa não caía, ela se espalhava, como se estivesse vindo do chão. João levantou a mão, a névoa tocou seu dedo, e ele sentiu, não o toque, a lembrança. Ele viu um lugar que não existia, um lugar onde o tempo não passava, um lugar onde todos os homens estavam reunidos, não em salas, não em cidades, em um só lugar, como se fosse um só corpo. E ali no centro havia um altar, e sobre o altar um corpo humano, mas não um corpo, uma forma, um código. E a voz disse: "Agora vocês estão prontos." João caiu de joelhos, e no mesmo instante ele soube. Não era o fim, era o começo. E a névoa se espalhou, e todos que estavam no campo começaram a se mover. Não com passos, com lembretes. E o mundo lentamente começou a mudar. Porque o que eles tinham esquecido, agora voltava, e o que eles tinham medo, agora era verdade. E o que eles não queriam ver, agora estava ali. E no fundo do campo, onde o círculo estava, uma nova marca se formou. E era o mesmo símbolo. E ele estava vivo. Porque o código não morreu, só estava esperando. E quem o vê não pode esquecer. E João agora sabia. Eles não eram primeiros, e não seria o último. Ele era apenas um dos que lembram. E o mais terrível, ele não estava sozinho, porque todos os que olharam para o céu no momento certo,
Estavam todos lá, ouvindo, esperando, lembrando, e quando o sinal voltar, eles vão responder. E o mundo não será o mesmo, porque o que está vindo não é um ser, não é um sonho, não é um pesadelo, é o que foi esquecido, é o que foi guardado, é o que nunca deveria ter sido perdido. E o pior, ele já está aqui e só espera por você. Você já o viu, você só não sabe, mas você está olhando e ele está olhando de volta.